Saúdos, amados irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esta aula de teologia, que iremos tratar de um assunto que ele é bem atual, mas também tem gerado muitas polêmicas. E este é o meu canal chamado Cristo Exaltado, onde traremos esses temas que iremos ver à luz do Evangelho, né? Porque a gente precisa ter determinadas atitudes, assim como o apóstolo Paulo, de defender o Evangelho, porque a gente sabe que muita gente usa o Evangelho ao seu favor, não à luz do que ele verdadeiramente nos ensina. Eu sou estudante de teologia e eu venho trazer esse conhecimento para ajudar a vida cotidiana de vocês, para evitar frustrações, porque muitas vezes essa confissão positiva, ela tem um intuito meio que empresarial, na intenção de algumas empresas utilizarem desses métodos na intenção de atrair dinheiro, atrair sucesso e prosperidade. Porque muitas vezes a pessoa diz, não, para se ter saúde é preciso se ter dinheiro. Mas de fato tem uma certa razão, porque estaríamos aí confiando mais no que temos do que em Deus. Porque quando você tem uma condição financeira melhor, você vai ter melhores condições de atendimento e melhores hospitais. Isso é evidente. Se a gente tem a confiança em Deus, Deus fará favores a nós melhores do que a gente imagina. Não buscando riqueza, mas sim buscando riqueza para que venhamos ajudar ao próximo também, não só a nós, né? Porque precisamos cuidar de nós primeiro para poder cuidar do próximo, não é isso? E hoje, uma versão de cuidar do próximo a gente entende como ajudar ele em alguma necessidade, porque hoje não tem mais condição da gente trazer o próximo para dentro de nossa residência, como a Bíblia nos ensina a fazer, né? Hospedar aqueles que estão na rua, mas sim a gente pode ajudar dando uma condição para que ela venha a se desenvolver por conta própria, crescer como pessoa e como um caráter cristão. Então, a confissão positiva, muitas pessoas entendem como algo místico, como se fosse um estado de espírito, de basta você querer estar feliz, bem, que logo você atrai isso para a sua vida, mas que na verdade a paz é somente em Cristo Jesus, né? Então vamos entender bem, né? Isso aqui foi uma pequena introdução e vamos orar ao nosso Mestre. Pai Santo e Pai Eterno, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade deste dia de estarmos engrandecendo, falando do Teu nome, Senhor Jesus, e te pedindo ajuda, Senhor Jesus, para Tu nos dar entendimento desta palavra e que as pessoas que também ouvem esta palavra sejam edificadas, que venham a mudar o seu pensamento, venham a se arrepender de seus pecados, venham a mudar o seu curso para fazer as coisas santas, as tuas sãs doutrinas, Senhor Jesus. Eu te agradeço, ó Mestre, por toda a herança que tu nos deixou, que foi esse ensino para que possamos ter a graça da salvação e a vida eterna. Eu te agradeço, Rei dos Reis, por tudo que tu tem feito a nós. E muito mais ainda tu fará. Obrigado. Primeiramente, a gente vai falar da lei de atração. Antes de entrarmos de fato na confissão positiva, vamos ver de onde se originou e que vertentes ela tomou durante o percorrer da história. A lei da atração ou pensamento positivo
Em 1682, a lei de atração ou lei da gravitação universal foi desenvolvida pelo físico e matemático inglês Isaac Newton. Diz que, se dois corpos possuem massa, logo estão submetidos a uma força de atração, como as marés, que são produzidas por conta da gravidade da Lua. Em 1879, a lei de atração relacionava-se à estrutura física e ao desenvolvimento da matéria, chegando a ser publicada pelo New York Times, que foi o primeiro grande jornal a usar a expressão lei da atração. A lei da atração está associada aos pensamentos modernos do novo pensamento, em que os pensamentos conscientes ou inconscientes determinam a realidade do indivíduo. Se o indivíduo quer alguma coisa e canalizar todas as suas forças em acreditar que é possível, ele irá adquirir. Mas se colocar os pensamentos em algo que não queira, também irá receber. Em 1902, John Ambrose Fielding, um engenheiro eletricista e físico que trabalhou para Thomas Edison, escreveu que toda manifestação completa de qualquer tipo e em qualquer escala, como uma irresistível energia de atração, que faz com que os objetos aumentem em poder e definição de objetivo, até que o processo de crescimento seja completo e a forma madura surja como um fato realizado. Foi onde se associou a algo mais científico, se referindo ao aumento do poder dos objetos, influenciando no meio, independente do que seja. Em 1904 a 1907, Thomas Toward teve grande influência sobre o movimento do novo pensamento e o cristianismo místico, dizendo que pensamento precede a forma física. A ação da mente planta o núcleo que, se puder crescer sem interferência, eventualmente irá atrair para si todas as condições necessárias para a sua manifestação em uma forma visível. Em 1906, William Walker, em 1907, Elizabeth Towne e o jornal The New Thought aderiram a esta frase de Thomas Toward: prosperidade pela força do pensamento. Você é o que você pensa, não o que você pensa que é. E Wallace Delois e as suas obras por interferência do novo pensamento, a ciência de ficar rico e a ciência do bem-estar tem grande relevância neste movimento. No contexto religioso, a confissão positiva, desde antigamente, houve avivamentos em decorrência da desobediência e a falta de fé das pessoas, e pela manifestação do Espírito Santo em curas, milagres e maravilhas, trouxe em diversos períodos da história a fé novamente ao povo. Esses eventos ocorreram desde a época pós-apostólica até os dias atuais, em diferentes regiões e épocas. Em 1702, o montanismo, como ficou conhecido no quarto século, foi o primeiro movimento neopentecostal da Igreja, levando a algum deles a desconsiderar o livro de Atos por não receber o dom reivindicado. Eles desejavam o dom de profetizar, os mesmos dons
que os apóstolos usavam para a manifestação do poder divino em benefício das pessoas. Phineas Quimby era conhecido como um curandeiro hipnotizador, além de fundador de uma corrente chamada Novo Pensamento, motivado devido a ser acometido de uma série de enfermidades, desenvolvendo habilidades de cura através da força da mente. Os ensinos de Quimby eram sobre o poder da mente e negavam a existência da matéria, do sofrimento, do pecado e da enfermidade. A doença se desenvolve na mente do homem por falsas crenças e que a mente aberta para a sabedoria de Deus vence a doença. O princípio se baseava no ensino de que o corpo era uma causa para a mente do homem. Se havia um inimigo instalado no corpo, se dava por uma crença errada na mente, mesmo com o desconhecimento do portador. A mente é quem adoecia o homem. Quimby prometia entrar na casa e, com o poder da mente, expulsar o intruso, corrigindo a impressão errada pelo estabelecimento da verdade na mente. Quimby influenciou Wallace Delois, Waters e Mary Baker Eddy. Em seguida, Mary Baker aderiu aos ensinamentos de Quimby e fundou a Ciência Cristã. Autora do livro texto Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, fundou a primeira Igreja de Cristo. Foi uma pensadora religiosa e suas influências têm um alcance global. No Brasil, atualmente, existem 2 professores de ciência cristã que ministram o curso primário de ciência cristã, um em Minas Gerais e o outro em São Paulo. Seu processo de adesão partiu de uma noite fria de fevereiro de 1866, quando Mary Baker caminhava para uma reunião da Liga Feminina Anti-Alcoólica, da Legião dos Bons Templários, de Lynn, da qual era presidente. Levou um escorregão e ficou inconsciente, e o médico a diagnosticou com uma contusão cerebral, lesões internas e um comprometimento da coluna vertebral. Mary Baker dispensou o uso dos remédios recomendados e foi para sua casa em Stampscote. Tendo ficado sozinha, voltou-se para a Bíblia e abriu-a no capítulo 3 de Marcos, ao ler a cura da mão ressequida, feita por Jesus Cristo. Começou imediatamente o efeito da cura. Novamente abriu a Bíblia no capítulo 9 de Mateus, na cura do homem enfermo que não andava, que dizia: levanta-te e anda, curando-se por completa. Mary Baker estava convencida de que a doença tinha basicamente uma causa mental e que poderia ser curada através de uma clara compreensão de Deus perfeito e homem perfeito. Essex William Kenyon, nascido em 1867 e fundador da Igreja Batista Nova Aliança na cidade de Seattle, em 1931, evangelista e escritor, criador do movimento Palavra da Fé, passou a pregar, influenciado por Phineas Quimby. Kenyon foi influenciado pelas seitas Ciência da Mente, Ciência Cristã e Metafísica do Novo Pensamento. Quimby rejeitava as ideias da ciência cristã. A expansão da tendência da confissão positiva nas igrejas, também chamado de teologia da prosperidade, para a palavra da fé, ou movimento da fé, surgiu nos Estados Unidos pelo pastor Kenneth Erwin Hagin. Hagin foi pastor da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, na qual passou a usar um estilo menos legalista, crenças na
prosperidade, cura divina e na teologia pentecostal, que foi forçado a deixar a igreja. Reagan surpreendeu os médicos, pois era uma criança doente que sofria de um coração deformado e uma doença sanguínea incurável. Inesperadamente, ele resiste à enfermidade e em agosto de 1934 foi milagrosamente curado. Levantou-se de um leito de morte pelo poder do Espírito Santo e a revelação da fé na Palavra de Deus. Construiu um império com televisão, rádio, jornal, revista Faculdade Bíblica e uma mega igreja. De 1940 a 1960, Rhema foi fundado em 1974, na cidade de Tulsa, Oklahoma, por Kenneth Hagin. Depois dele receber o mandato divino, vá e ensine fé ao meu povo. A declaração de fé do Centro de Treinamento Rhema baseia-se na declaração de verdades fundamentais das Assembleias de Deus pentecostais e algumas colocações da teologia de Esek William Kenyon. Kenneth Hagin é autor de 73 livros, publicados pelas editoras A Graça Editorial e a Rhema Brasil. Após sua morte, seu filho Kenneth Wayne Hagin assumiu o ministério da Igreja Bíblica Rhema e a sua filha Patrícia Harrison é dona da editora Harrison House. No Brasil, entre os líderes influenciados por Hagin, está o missionário R.R. Soares, a apóstola Valnice Milhomens, o apóstolo René Terra Nova, o pastor André Valadão e o apóstolo Bud Wright. A teologia da prosperidade, ao chegar ao Brasil em 1970, transformando a Igreja de Nova Vida na Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje é comum encontrarmos igrejas neopentecostais aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que a institucionalização do pentecostalismo dentro das denominações cristãs, incluindo a católica, enquanto no Brasil promove cura, prosperidade e batalha espiritual. Em 2007, registrava 4.748 templos e 9.660 pastores, apenas no Brasil. Um dos fatores desse grande crescimento foram o marketing, vinculada pelo rádio e televisão, nos quesitos da promessa de uma vida melhor, livre da pobreza e da doença, até a realização de cultos voltados para o exorcismo. E só podem apropriar-se desta bênção dizimando e ofertando à igreja, vivendo assim em conformidade com o seu Criador, gerando assim um notório reenriquecimento pela falta de conhecimento bíblico básico aos afiliados. Ao chegar ao Brasil, também teve esplêndido sucesso e logo foi propagada por Romildo Ribeiro Soares, conhecido como R.R. Soares. É um pastor neopentecostal, televangelista, empresário, advogado, escritor, cantor e compositor brasileiro, fundador e líder da Igreja Internacional da Graça de Deus no Brasil, a IIGD. É uma igreja protestante de denominação neopentecostal criada em 1980. É o quarto pastor mais rico do Brasil, sendo superado apenas por Edir Macedo, Valdomiro Santiago e Silas Malafaia. A teologia da prosperidade se torna atrativa pela oferta de soluções rápidas e sobrenaturais, sem uma visão crítica quanto à fonte dessas manifestações. Muitos indivíduos religiosos, ocultistas e seculares foram e são adeptos às ideias relacionadas ao pensamento positivo, ciência da mente, cristianismo pragmático,
movimento Novo Pensamento, metafísica prática, ciência da mente, ciência religiosa e ciência divina. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 ao 4. Agora vamos a algumas respostas bíblicas às doutrinas do neopentecostalismo. Antes de dar continuidade, quero relatar que não tenho a intenção de atacar ninguém com versículos bíblicos ou forçar a palavra de Deus ao desenvolvimento de uma nova ideologia, ou confrontar ideologias, mas se fazer refletir sobre as diferenças ideológicas quanto à sã doutrina e mostrar a diferença entre os desígnios do coração do homem e a vontade de Deus. Quero dar continuidade ao estudo trazendo a seguinte passagem: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Segundo o pronunciamento de um dos líderes, o estudo teológico é uma atividade fútil e contrapudente aos esforços evangélicos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, verso 39. Os bereanos verificavam tudo nas Santas Escrituras. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Atos 17 e verso 11. Não é preciso conhecimento aprofundado para se identificar que há doutrinas erradas em relação a inúmeras passagens bíblicas. Com apenas 15 minutos de exposição às pregações atuais do neopentecostalismo, já se torna evidente a contradição bíblica. Paulo aconselha Timóteo a ser um obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segundo Timóteo 2,15. Afirma que as promessas se cumpriam imediatamente quando o povo colocava a palavra de Deus em prática, ao que nem sempre a palavra de Deus se cumpre imediatamente. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis 18, verso 4. Abraão tinha 100 anos quando sua esposa teve o Isaque, e este era o tempo certo. E conheceu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Gênesis 21, verso 2. Isaque casou-se aos 40 anos
e após 20 anos, em oração por sua esposa Rebeca, que era estéril, tivesse filhos gêmeos. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25, verso 21. O homem jamais deve se exaltar, pois com isso gera soberba e não agrada a Deus. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 9. Logo, não devemos achar que nos livraremos de todas as coisas que nos é acometidas, pois muitas delas são para a glória de Deus e não para a nossa. Assim como muitos acham que o pecado é sinônimo de enfermidade, pois Jesus ministrou a cura em 2 pessoas enfermas e não cita pecado algum, como a mulher curvada em Lucas 13, 11 e o cego de nascença em João 9, do 1 ao 3. Mas, sem dúvida, ficamos bastante edificados com a ação do poder do Espírito Santo em nossa vida, mas logo passa e depois. Estamos sempre querendo mais e mais benefícios, e Deus já nos concedeu a melhor promessa que advém do arrependimento e obediência, através da cruz e do mistério revelado da piedade, para nos dar a possibilidade de termos um plano ainda melhor do que os planos deste mundo, que é a vida eterna, onde não sentiremos mais tristeza e nem dor. A pessoa aceita Jesus, mas a partir deste instante tem que manter a salvação através do seu próprio sacrifício com Deus até o último dia. Caso contrário, a salvação é anulada. Mas só que as Santas Escrituras nos diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Aos que se afiliam aos movimentos do neopentecostalismo, diz o seguinte: primeiro, deixam de usufruir o conhecimento das verdades bíblicas e até aprendem a combatê-las. Os seus propagadores usam textos isolados que melhor se adaptem à argumentação, a fim de atrair, através dos meios de comunicação de massa, ao público em geral, e apelam para os sentimentos mais profundos da pessoa, com frases do tipo: pare de sofrer. Para ser consagrado bispo maior, título da graduação, não há idade mínima nem máxima, nem necessidade de escolaridade ou seminário. É comum entre os pentecostais e neopentecostais supervalorizar a experiência interior do Espírito, em detrimento de um claro "assim diz o Senhor" das Sagradas Escrituras, além de depreciar os estudos teológicos e considerá-los desnecessários. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, verso 30. Houve advertência do apóstolo quanto aos falsos ensinos. Atos 20 e 30, 1 Timóteo 4, 1 e 2 Tessalonicenses 2, 3. E o Senhor Jesus do esfriamento do amor. Mateus 24, 12. Porém,
Tanto Jesus como os apóstolos avisaram quanto aos elementos falsos da religião cristã. Mateus 7:15 a 23, 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12 e 1 João 4:1. Tendo em vista que a igreja primitiva mudou, tornando-se formal e ritualista, e que Jesus nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, 1 João 5:20. Tanto os autênticos quanto os falsos reavivamentos deveriam ser esperados depois da era apostólica. Confissão positiva. Confissão positiva é simplesmente um pensamento positivo em que o ato de pensar em coisas boas. Confissão positiva. A confissão positiva é simplesmente um pensamento positivo em que o ato de pensar em coisas boas ou más tem o intuito de atraí-las. Assim, pessoas que praticam dessa crença acreditam que se pronunciar determinados jargões como está decretado, está amarrado, eu repreendo, eu profetizo, eu ordeno, eu estou curado, eu sou rico, terei um carro e etc., alcançarão assim a sua tão desejada bênção, seja financeira, seja na saúde, seja familiar, causas na justiça, etc. Eles acreditam que se disser com autoridade ou até mesmo gritando ou pronunciando com certa intensidade aquilo que se deseja com fé, será alcançado, podendo até levar a pessoa à mentira em dizer que eu determino a cura do câncer, por exemplo, e acreditar que está curada no nome de Jesus e toma posse, mesmo o câncer entrando em metástase pelo corpo, colocando a culpa na falta de fé, ou está em pecado, ou o diabo está tendo legalidade sobre a vida dessa pessoa, quando não se consegue atingir o objetivo que é a cura. Ainda outros defendem que deve haver riqueza de detalhes no que se deseja pedir, tanto a cor do carro, o conforto da casa ou ainda os filhos e cônjuge que pretende ter, e etc. Como se estivesse desprezando a vontade de Deus, como se o desejo da pessoa fosse melhor. O sofrimento da pessoa, como miséria e doenças, estão relacionadas à falta de fé ou está em pecado ou o diabo está tendo certa legalidade. E, caso a oração do pastor ou sua profecia não se cumpra, a culpa não é do pastor ou de quem proferiu, mas da própria pessoa em dificuldade. Quer dizer, sempre a liderança estará isenta de culpa. Mas não é o que a Bíblia diz. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com sabedoria, com soberba, a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 21 ao 22. Temor é estar debaixo da obediência daquela liderança, é estar obedecendo ao que aquela pessoa irá dizer. Antes de dar continuidade ao estudo, é preciso estarmos cientes de quem é de fato Jesus Cristo. Em resumo, trago esse versículo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 16. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23 e 19. Logo, segundo a Bíblia, Jesus e Deus não mentem, pois ele é a verdade. Correto? Vamos ao que Jesus e seus discípulos disseram no decorrer de seus ensinos. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16,
verso 33. Observe o que aconteceu com Paulo, que estava em Cristo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. 2 Coríntios 11, 24 ao 27. Observe que o texto bíblico retrata de aflições. Não fala somente de uma única, mas várias, podendo ser uma de cada vez ou todas de uma só vez, mediante ao que podemos suportar. Será que Paulo, nesse tempo, por não conhecer a confissão positiva, sofria? Evidentemente que não, pois boa parte do conhecimento provém dos apóstolos, oriundos da inspiração divina. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então está em 2 Timóteo 3,16 e 2 Timóteo 3,12. Então, mesmo que sejamos ricos ou pobres, sofrendo por enfermidades ou não, se estivermos com Cristo Jesus, padeceremos perseguições ou violência. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19 ao 21. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e os que querem ser ricos, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. Quer mesmo ser rico? Quer confessar que é rico? Quer atrair riqueza? Pois saiba que está atraindo consigo concupiscências perigosas e colocando em risco a sua salvação. Deixe que Deus decida se será rico. Enquanto isso, trabalhe pelo seu sustento, ajudando o próximo em suas necessidades. Primeiramente, seus familiares, depois os irmãos da fé. E se Deus permitir que tenha riquezas, Ele concederá. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6,8. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, verso 15. Então, a palavra de Deus, nas suas revelações, institui que sejamos humildes e não galguemos riquezas para as nossas vidas. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões,
e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, verso 17 ao 20. Observe que pelo nome de Jesus não se pede riquezas ou cura de doenças, ou a solução de um problema que julga grave em sua vida, mas para combater contra as forças espirituais que pode estar levando as pessoas a prisões emocionais e espirituais. Mas Jesus nos diz para priorizarmos a nossa própria salvação em Mateus 6,33, que está na obediência à palavra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na maioria das vezes, queremos resolver o que está nos incomodando, o que na verdade, essa atitude incomoda a Deus, pois colocamos Deus em segundo plano e idolatramos o que Ele pode fazer. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4,3. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos alegrais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Tiago 4, verso 15 ao 16. Mesmo em sofrimento, não devemos abandonar a Deus e suas ordenanças. Logo, pela palavra de Deus, ele não mente, mas sim diz a verdade. O que a teologia da prosperidade pode proporcionar? A salvação e a vida eterna, vitória sobre o pecado e o diabo, segurança e proteção, riqueza e conforto, livramento do sofrimento, da dor, da doença, da tristeza, do pecado, etc. Tudo é possível para aquele que pronuncia palavras com fé. Muitos usam como base os trechos para defender a confissão positiva. Raça de víboras, como podereis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, do verso 34 ao 36. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, de 9 ao 10. Então, os problemas da confissão positiva, somente dizer que é rico ou saudável, não te garante nada. Nossas palavras não são nada diante de Deus. Não têm poderes mágicos. Nossa vontade tem que estar submissa à vontade de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, do 9 ao 10. Deus tem o poder de curar e fazer milagres, isso é fato. Mas o próprio unigênito dele, que nunca pecou, que cumpriu toda a lei, não foi concedida a sua oração, e nem que entristecesse a sua alma. Será que Deus não teve fé o suficiente? Será que Jesus tinha cometido algum pecado? Ou o diabo tinha legalidade sobre ele? Logo, essa tese não faz nenhum sentido. É diabólica, mística e sem escrúpulos.
pois afeta diretamente aquele que vive e reina para todo sempre e que está sentado à direita de Deus, Pai, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mateus 26, do verso 37 ao 44. Paulo também passou pelas mesmas situações, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, do 8 ao 10. Será que foi por falta de fé? Estava em pecado? Ou o diabo tinha legalidade sobre a vida de Paulo? Paulo tinha o poder de Deus nas mãos e fazia a vontade de Deus, e curava enfermos, expulsava demônios, tinha muitos dons. Mesmo que no início recebia salário somente para o necessário, ele trabalhava construindo tendas, e do que lhe era oferecido para ajudar a outros. Porque também, em outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Filipenses 4:16. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Atos 18, verso 3. Em vez de exigirmos bênçãos a Deus, devemos confiar nele, crendo que ele tem o melhor plano para nós. Somente devemos reivindicar certa bênção quando Deus nos dá a convicção que essa bênção é para nós. Segundo a confissão positiva, os seres humanos possuem uma natureza divina, como se fossem semideuses. Tomar remédio ou consultar médico é pouco recomendado. Segundo eles, Jesus era milionário, por morar à beira da praia e trabalhar de carpinteiro, e que a soberania de Deus é limitada. Pois a Bíblia mostra totalmente o contrário. Jesus veio como um rei humilde e montado em um jumentinho, Zacarias 9, verso 9 e Mateus 21, do verso 1 ao 11. Jesus não pertenceu a uma família rica, pois no momento da circuncisão ofereceram um par de rolinhas. Lucas 2, 22 ao 24, Levítico 12, do 7 ao 8. Jesus usava 2 coisas emprestadas: barco, Lucas 5, do 1 ao 11, jumentinho, Mateus 21, do 1 ao 11, 5 pães e 2 peixes, João 6 e 9, no seu túmulo, Lucas 23, 51 a 53. Isso não significa que eles eram pobres demais. Jesus não nasceu numa estalagem porque não tinha vagas, Lucas 2, 6 ao 7.
Jesus recebeu presentes caros de magos. Mateus 2, verso 11. Jesus tinha a profissão de carpinteiro. Marcos 6, verso 3. Jesus tinha boas vestes, pois foi dividida e sua túnica sorteada. Mateus 2, verso 1 e 2, 11. Jesus tinha patrocinadores. Lucas 8, do verso 1 ao 3. Jesus não condenou a riqueza, mas a ganância, orgulho, preguiça, roubo e etc. A confissão positiva retira a soberania de Deus, mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Salmo 115, verso 3. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, do 9 ao 10. Confissão positiva refere-se a querer que a nossa vontade seja a mesma que a de Deus, como se Deus se obrigasse a realizar nossos caprichos, como se ordenassem a Deus o que queremos, decretassem as nossas necessidades e que Ele venha com providência colocando toda vontade e desejo ao seu cumprimento, ou já acreditando em sua realização. A Bíblia continua a dizer ao contrário, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. João 9:31. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cabe à boca dos perversos. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos lábios é saúde. Provérbios 12:18. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 12:25. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Tiago 3, do verso 2 ao 8. A língua não se trata do que devemos pronunciar para o mundo, mas a forma como nos comunicamos um com o outro, pois muitas vezes definimos as formas de tratamento na classificação de pessoas. Como na maioria das vezes se despreza
aquelas pessoas que não têm certo interesse, ou por ter já machucado no passado, ou pela índole da pessoa, muitas vezes por não ter nada a oferecer, como exemplo, seus inimigos, e valorizam aquela pessoa que possa ter algo a lhe oferecer. Então, devemos tratar com amor somente as pessoas que gostamos, mas todas as pessoas, incondicionalmente, assim como Deus não faz acepção de pessoas, nós também não. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, verso 21. Profetizar é trazer uma mensagem revelada diretamente do Senhor. Eis-lhe, suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e poreis as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que lhe eu ordeno. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhais temor dele. Deuteronômio 18, do verso 18 ao 22. É válido acreditar na eleição, salvação, graça, fé para a salvação, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não nas bênçãos materiais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, verso 3. Sujeitai-vos a Deus. Segundo William Kenyon, a palavra que sai da boca tem poder. Deus criou tudo pelo poder de sua palavra. Então vamos dar existência das coisas através das nossas palavras. Confirmar as palavras bíblicas em nossas vidas. Deus é fiel a você e vai fazer os desejos do seu coração. Tudo que eu pedi em nome de Jesus será concedido. Carro, casa, dinheiro e saúde. Essa teologia conversa com a sociedade atual. Por isso que se torna tão adaptadas ao mundo. A palavra da minha boca não voltará vazia. É Deus quem está falando, não o ser humano. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, verso 11. Declaro, profetizo, decreto, sentir-se profeta usando-se do emocional. Todo poder foi-me dado no céu e na terra. Muitas vezes confiamos no que os louvores dizem. Mentalização, procure algum apóstolo fazendo isso. Não aceito, eu determino, eu ordeno, eu decreto, eu recebo. Exigir de Deus, pressionar Deus, colocar Deus na parede, também faz parte da confissão positiva. Segundo Joy Austin, sobre o nascimento de João Batista, Zacarias ficou mudo por causa de suas palavras negativas que iria mudar os planos de Deus, para não confessar algo negativo. Se ele falasse algo contrário, poderia desfazer os planos de Deus, porque as palavras nossas têm poder. Segundo Joyce Meyer, mude suas palavras e mude sua vida. Não é do jeito que planejamos, mas sim confiar na vontade de Deus. Nem tudo vai dar certo ou do jeito que planejamos. Se as coisas vão mal, pedir a Deus ajuda e confiar nele. Estou mal em apuros, mas confio em ti e peço ajuda. Confiar em Deus, não em seus favores ou manipulação de seus poderes. Achar que as nossas palavras têm poder
que em nossas palavras está o poder de Deus está em sua palavra, ter piedade nas orações, petições, nós não somos poderosos, somente Deus é. Devemos ter piedade nas nossas orações, nas nossas petições. Nós não somos deuses poderosos, somente Deus é. Decreto somente pertence a Deus. Deus não depende de nós para agir, muito menos de nossas palavras. Palavra mágica e repetida, emocionalismo, nada disso funcionará, se não for da vontade de Deus. Poderíamos até dizer que a confissão positiva se trata de um misticismo, paganismo, gnosticismo. E muitas pessoas usam esses textos como base para defender a tese. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 ao 10. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede, receber e tê-las-ei. Marcos 11, 23 ao 24. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Mateus 11, verso 13 ao 14. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: Tende fé em Deus. Jesus não lhes ensinou sobre a confissão positiva, mas a confiar em Deus, a ter fé somente em Deus, em sua palavra, não nos desígnios do seu coração. Se está necessitando de algo que esta terra não pode oferecer, primeiro busque sua salvação, busque conhecer quem verdadeiramente Deus é. Aí sim, peça e tenha a esperança e confiança em Deus de receber. Abraão e Isaque e muitos outros oraram durante anos por um filho, e Deus assim os concedeu, mesmo suas esposas tendo a madre fechada. E quem somos nós para questionar a fé de Abraão ou de Isaque? Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber-las-ei. Marcos 11, verso 24. Sendo que estas coisas que pede a Deus estejam em conformidade com a sua palavra e sua vontade, pois sua soberania é infinita. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivíamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o parecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, do verso 12 ao 13. Aí eu trago algumas bibliografias do meu estudo, né? Que a gente pode ver aí que existe muitas fontes, porque é um processo histórico dessa doutrina. Ela tem mais de 2000 anos, né? Começou lá com o montanismo e chegou até nós, e ainda ela está bem presente. Então a gente tem que saber diferenciar, tomar cuidado com os assuntos que estudamos para não cairmos em contenda. Por isso que hoje há muita divergência entre pessoas que não estudam, ou pessoas que estudam demais, ou pessoas que desenvolvem teses acerca da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para a gente ter uma concordância aqui na terra.
para que haja também a concordância entre as coisas celestiais. Então, tudo estando em concordância, o que é que impede que Deus faça na nossa vida? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer, né? Se você gostou aí dessa aula, você compartilha com alguém, mostre a luz para essas pessoas também. Se inscreva nesse canal para estar ajudando a eu criar mais vídeos e o canal crescer, e deixe seu like para estar ajudando ao nosso projeto. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida e que nada venha ter falta na sua vida. Primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça. Não siga caminhos falsos, siga a Deus. Tá aí a Bíblia, tá aí o Evangelho. Abra essa palavra, pesquise, estude, busque as verdades que está em Deus, porque a gente tem que ter fé em Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pelo ouvir a palavra de Deus. É de onde a gente vai tirar a fé. A fé vai surgir a partir da palavra de Deus, em obediência a Cristo, e assim ser um grande evangelista, evangelizar pessoas, trazer pessoas para o reino. Mas para poder ajudar pessoas, a gente precisa primeiro se tratar, primeiro se corrigir, primeiro saber o que deve fazer. Para uma guerra, um bom soldado, ele soa mais, ele vai soar mais se preparando para o combate do que estando no combate. Porque quando ele for para o combate, o suor não vai ser quase nada, porque ele já se preparou antes, né, em oração, em jejum, e em palavra e em conhecimento, que está nessa palavra que veio de geração em geração até as nossas mãos, revelada pelo Divino Espírito Santo. Amém? Então, muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tchau, tchau. Grande abraço. Qualquer dúvida, você escreve nos comentários. Se você tiver algo a acrescentar, também escreve nos comentários. Se você não gostou e tem alguma coisa que está divergente, escreve nos comentários, porque aqui estamos para entrar num consenso com humildade. Amém? Glória a Deus.